Olá, amada irmã, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, nesse devocional Café com Rose Gomes, para mais uma vez adorarmos o nosso Deus. Esse momento será para adorarmos o nosso Deus. Falei no último vídeo sobre a importância de aprendermos a adorar a Deus. E eu estou aprendendo junto contigo, tá bom? Porque eu também venho desse costume e toda vez que chegar na presença do Senhor, é para reclamar, é para se lamentar, é para cobrar, né? E nós não temos o hábito de adorar a Deus. Quando saímos da nossa casa para ir para a casa de Deus, geralmente vamos na casa do Senhor porque queremos estar ali para pedir algo. Esperando que, quantas vezes, né, nós saímos da nossa casa, aí hoje eu vou lá, assim, usa alguém para falar comigo, né? E é assim o sentimento que nós temos no nosso coração, porque nós queremos receber. Estamos sempre dispostos a receber e a cobrar a Deus. Muitas vezes ficam perguntando: Deus, eu não sei tantas promessas e as coisas não acontecem. Por que que não acontece? Muitas vezes começamos a duvidar até do poder de Deus. E aí nós não conseguimos entender porque a nossa vida não anda, né? Mesmo nós sendo cristãos, falamos do amor de Cristo, falamos que Deus é grande, falamos que Deus é dono do ouro e da prata, e vivemos sempre numa vida de miséria, de escassez, só lutas, 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 na verdade. Eu lembro um tempo da minha vida que eu acabei até acostumando com aquilo que eu acreditava, que sofrer na presença de Deus a vida toda era normal para quem servia a Deus. As pessoas me diziam que é porque Deus estava me provando. Então, eu já contei isso para vocês, eu nasci, meus pais já viviam em prova e eu cresci, fui criança, fui adolescente, já estou velha, estou com 52 anos. E eu falo para vocês que tem em torno de uns 8 anos, que sou muito ruim de data, que eu comecei a ver Deus de outra maneira. Teve um período da minha vida que eu comecei a ter raiva de Deus. A verdade é essa. Eu começava a dizer assim, servir a Deus desse jeito, né? Eu via as pessoas que não serviam a Deus, uma vida tão feliz, uma vida alegre, as pessoas, as mulheres felizes, mas mulheres bonitas, sabe? E eu olhava para o meu meio, onde eu vivia, aquele povo reprimido, triste, né? Nós aprendemos que não pode isso, não pode aquilo. Até as coisas que Deus fez para nós, né? Na terra, por exemplo, uma praia, gente, a praia, eu pelo menos amo praia, né? Eu amo natureza. Vocês estão vendo aqui as plantinhas aqui do meu lado, isso diz muito sobre a minha vida, sobre o que eu sou, sabe? Amo de uma forma assim. Esse dia eu estava pensando, o Senhor me colocou para trabalhar num lugar onde eu estou vivendo ali um outro, eu estou vivendo não, eu vejo ali um outro mundo, tá? O meu mundo é de pessoas simples, né? Eu sou uma pessoa simples. Na verdade, uma pessoa pobre, é isso. A gente fala simples. Simplicidade não tem nada a ver com pobreza. E vindo uma vida de muita miséria, muita escassez. Hoje, quando eu olho para minha vida, eu falo que eu sou rica, né? Comparando a minha vida hoje com o que eu vivi quando eu cresci, quando eu era criança, quando eu era adolescente, Deus tem mudado muito, sabe? A minha situação. Hoje eu ando bem vestida, eu não preciso ficar comprando de brechó, esperando que alguém me dê roupa, graças a Deus. Hoje Deus tem aberto as portas para minha casa, não falta o alimento, eu como aquilo que eu tenho vontade, né? E eu estava ali meditando, falando com Deus. Eu não sei porque Deus me levou, a segunda vez que Deus me leva para um lugar onde tem pessoas, eu me sinto como Davi, sabe? Estou lá no palácio trabalhando, vendo como aquelas pessoas vivem, eu tenho certeza que tem algum mistério de Deus nisso. E eu comecei a contemplar aquela situação, as mulheres com aquelas bolsas, né, Louis Vuitton, aquelas roupas da Gucci, né, Zara, nossa, tantas marcas que você fala, uau, né? E eu comecei a analisar aquilo e eu falei, Deus, não sei porque o Senhor me trouxe para cá. É óbvio que eu comecei a analisar a maneira que as mulheres se vestem, roupa de linho, gente, eu nem sabia que era isso, né? Te lê na palavra que Deus mandou, vamos fazer lá o templo, né, de Salomão, e levaram púrpura, levaram ouro, e levaram linho, e não, é tanta coisa, né? E aí eu comecei a ver o que era isso, né? Linho, cachemir. Gente, tinha uma blusa de cachemir lá na empresa, na loja, que ela custava R$ 1.500. Uma blusinha de frio, um paninho molinho, fininho, fofo, coisa mais linda. E eu falei, meu Deus, aí eu fico olhando aquilo, falo, gente, vela, sabe velas que eles colocam assim para decorar a casa, aquela vela grande assim, tem umas com perfume, nossa, uns perfumes, um cheiro.
essa vela desse tamanho, R$ 1.500. Eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei ali, eu fiquei uma almofada, capa de almofada, R$ 1.800. Falei, gente. E outras coisas, falei de coisas pequenininhas, né? Uma jarra, 300, um vaso, 500, né? E no meu mundo, comecei até a ver as lojas de 99, não tem mais, né? Agora é loja de R$ 10, né? Tem as de 25. Eu olho as coisas de lá hoje, eu falo, meu Deus, né? A visão muda, porque você começa a ver outras coisas. Isso, é claro, não vai influenciar o meu caráter, porque eu sei quem eu sou, né? Mas achei interessante. E aí eu comecei um dia desses falando com Deus. Falei, Deus, eu não entendo ainda, não consigo entender porque você está me trazendo para cá. Eu vi que, claro, eu já aprendi algumas coisas, nossa, coisas de cozinha, taças e tanta coisa linda, né, que não fazia parte do meu mundo, que hoje eu estou lá aprendendo e isso é bom, abre a visão da gente. E aí eu falei, mas engraçado, outro dia eu estava na frente da loja lá da Louis Vuitton, olhando aquelas bolsas, vendo algumas mulheres andando muito bem vestidas, as mulheres são lindas. Eu comecei até a lembrar que eu assistia na época quando era menina, né, as novelas da Globo, e via aquelas mulheres que na novela da Globo passava as mulheres ricas, elas estavam muito bem vestidas, né, parecia que ia para um casamento, porque nós, no nosso mundo, quando eu ando bem vestida daquele jeito, no sentido de um bom vestido, né, um salto alto, alguma coisa, é um casamento, né, um evento muito grande, vai ter um casamento, geralmente é casamento, que a gente se arruma melhor, na verdade. E lá não, eles andam com a roupa que você vai no casamento para ir no shopping. Eu ficava boba, fico boba de ver as mulheres chegando, cada roupa linda, mas mulher muito bem vestida. Você olha para a aparência dela, né? É aquela mulher com aquela cara que não é mulher sofrida, né? Não é uma mulher com cara de sofrida, né? Com os olheira, que nem eu. Não deve ter tido nenhum, nossa, nem sabe o que é sofrer. E aí você começa a analisar, né? A gente cresceu, eu mesmo aprendi que o dinheiro é a raiz de todo mal, que os ricos não herdaram o reino do céu, e que o dinheiro é do mal, do nosso inimigo. Então você começa a analisar que o inimigo de bobo não tem nada, né? Ele fez isso para que nós pudéssemos estar essa vida sofrendo. O povo de Deus, com a graça do Senhor, o poder espiritual que Deus nos dá, né? Para expulsar demônios, para vencer o mal, para levar a cura, a libertação através do nome de Jesus Cristo, através do sangue dele, né? E somado com o material, você tem uma boa condição financeira, meu Deus, o povo de Deus faria uma ruaça no inferno. É por isso que ele nos levou para essa direção, usando até pessoas que não tinham sabedoria, lia a palavra, mas não lia o contexto da história, lia só um pedacinho do versículo, né? E aí passou isso para nós e hoje nós vemos o povo de Deus tão oprimido. O povo de Deus, você olha, são mulheres sofridas, homens ali preocupados com dívidas. E quando nós nos preocupamos com essas coisas, tira assim a nossa intimidade com Deus. É muito difícil, às vezes eu vejo pessoas falando, eu lembro na minha época, falando, não, porque você não pode ficar triste por causa das coisas dessa terra, você tem que agradecer a Deus, mas gente, isso é hipocrisia, porque é fácil falar quando é o outro, né? Posso dar um conselho para o outro, você não pode ficar triste porque você está devendo, porque você está desempregado, porque está faltando alimento para o seu filho, porque seu filho não tem nem sapato para vestir, não, agradeça a Deus, glorifica, fica feliz, é mentira, gente, nós somos seres humanos. Né? Eu não sei se eu sou diferente de vocês, mas isso atrapalha até a sua intimidade, até a sua busca com Deus, né? Então, por isso que muitas vezes nós estamos ali na igreja, oprimido, triste. Quantas vezes eu lembro que eu estava sentada no banco, ali ouvindo a palavra, o irmão estava falando, parece que entrava num vídeo, saia no outro, eu não conseguia estar ali, né? De corpo, de alma e espírito, estava ali só de corpo físico, porque estava preocupado. E eu sei que nós não devemos fazer isso. A palavra nos diz, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que haver de comer, com o que haver de vestir, porque se o nosso Deus, ele cuida dos lírios do campo, né? Ele cuida dos pássaros, ele não cuidaria de nós? E Deus cuida, ele tem cuidado e ele cuidou a minha vida toda. Mas eu confesso que algumas vezes eu ficava ali angustiada, triste, preocupada. Porque sou ansiosa, tenho isso em mim também, né? Ansiedade toma conta do coração da gente às vezes, por causa da minha vida, desde quando eu vi criança, o que meus pais passaram, tantas coisas que vai nos marcando. Então, você passa naquele momento que eu vivi ali, naquele mundinho, né? Era uma igrejinha pequenininha, fiquei ali muitos anos,
E naquela época eu vivia essa época de isso não pode aquilo outro, é pecado isso, é pecado aquilo outro, Deus vai te castigar, Deus vai pesar a mão. É o que eu conhecia de Deus, né? Eu já disse para vocês que eu via Deus como um velhinho sentado num trono com um chicote na mão, esperando apenas eu cair para me castigar. E é assim que eu vivia. E aí você começa a ler a palavra, por isso que eu estou falando para vocês, leia a palavra. Aí começa a conhecer quem é Deus, a grandeza do nosso Deus. E até isso faz parte de eu estar ali naquele momento, porque Deus queria que eu visse esse outro lado, sim. Quando você começa a conhecer quem é Deus, você vai ver que a miséria não faz parte da vida de Deus. Que Deus é abundante, que Deus é rico, que tudo que tem aqui na terra foi Ele que fez, Ele tem o controle de tudo nas mãos. Deus gosta de coisas bonitas, de coisas belas, de coisas organizadas. O que nos ensinaram, né, que se cuidar é vaidade, não, gente. Só se você sai ao extremo, né? Aquela pessoa que fica cultuando o corpo e deixa de cultuar a Deus, isso é pecado. Tudo que você levar para o extremo é pecado. Nós que somos servos do Senhor, nós temos que ser dosado, né? Nós temos que ter um equilíbrio na presença do Pai. Então, se cuidar, se amar, isso não demonstra para Deus e para você mesmo que você se ama, né? Cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele, passar uma maquiagem, um brinquinho, uma roupa bonita, arrumadinha, né? Essa blusinha aqui é uma blusinha bem simplesinha, eu lembro que eu acho que eu paguei R$ 25, né? Então, dá para você andar bem vestida nesse sentido, que seria a questão de marcas, né? As pessoas querem ser amada pelo que elas têm, e isso também diz muito da pobreza do espírito, né? Uma pessoa que é rica, mas é pobre de espírito, porque o que nos faz ser grande, ser reconhecido, é o que tem dentro de nós, o amor de Cristo, você transbordar isso para o seu próximo, amar o próximo, perdoar, aprender a amar, porque não é fácil. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque muitas vezes nós ficamos tristes com algumas coisas que acontecem, e às vezes se a gente for agir na carne, você vai desejar o mal para aquele que te fez o mal, e a palavra nos diz que aquele que nos faz o mal, nós temos que fazer o bem para ele, e muitas vezes vão fazer o bem sem esperar o retorno, né? Nós que somos seres humanos ficamos tristes, na verdade, nós estendemos a mão, abençoamos, cuidamos, damos um bom conselho, e de repente o retorno que vem daquela pessoa é desprezo, de repente uma traição, e mesmo assim você tem que amar esse próximo. Ou seja, não é fácil, né? Servir a Deus, como diz a palavra dele, não é fácil. Por isso que é essa luta constante da nossa carne com o nosso espírito. Às vezes nós vemos pessoas dizendo, não, porque Deus é justiça. E aí, se você for conhecer a justiça de Deus, você vai ficar decepcionado. A justiça de Deus é amor, amor. Até nós vemos Davi pecou, e ali o profeta vai lá falar com ele e ele dá uma escolha, você quer cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Sabe o que Davi fala? Eu quero cair na mão de Deus, porque eu sei que Deus tem misericórdia. O homem não tem misericórdia. Nós falamos assim, eu amo, né? Mas quando alguém pisa no nosso pé, se nós agir na nossa carne, nós somos terríveis. A nossa justiça, misericórdia. É por isso que as pessoas não entendem. Às vezes você vê uma pessoa que fez mal para você, e ali você ora por ela, né? Fica triste com aquela situação e fica aguardando a justiça de Deus. Aguardando a justiça de Deus. E um belo dia você fica sabendo que, sabe fulano de tal? Sim. Fulano de tal, sei. Você até lembra ali na memória, aquela pessoa que me fez um mal um dia. Que ela vai contar da justiça de Deus. Olha só, porque Deus, ele vê tudo. Então, você ficou sabendo? Não, o que aconteceu? Então, ela aceitou Jesus, a vida dela está transformada, está vivendo assim algo tremendo. Oxe, olha a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a nossa justiça, eu até me emociono. A justiça de Deus não é a nossa justiça. O amor de Deus é lindo. Às vezes nós vemos pessoas, né? Que eu tenho até uma pessoa que eu sigo, eu gosto muito, até vi pessoalmente, a querida Dani, ela conta que ela era rebelde, né? Teve por várias situações que passou na vida dela. A mãe dela foi traída com a melhor amiga, então a família dela, né, foi muito traída, então ela tinha raiva, assim. Ela achava que todos os homens não prestavam, e chegou um período da vida dela que ela ficou rebelde, ela virou até meretriz, né? Falar essa palavra, porque aqui não pode falar nada, você sabe o que é isso, né?
e usava drogas, era muito rebelde. E essa mulher que casou com o pai dela, que ficou com o pai dela, passou a ser cristã, daquelas crentes que usa saião grande, que é uma perfeição em pessoa, mas só Deus para ter misericórdia. Geralmente essas pessoas que são muito religiosas, elas são assim, elas fazem tudo que não é certo, mas o outro não pode, né? Ela aponta o erro do irmão, mas o dela ela não vê. E diz que quantas vezes essa mulher falava para ela assim, você vai para o inferno, né? Falava para ela, você não tem jeito, você vai para o inferno. E ela cresceu ouvindo isso daquela mulher que era cristã. E ela pegou raiva de crente. Esse é o resumo, né? E um período aí, quando Deus esteve com ela e trabalhou, a história do testemunho dela é a coisa mais linda. Hoje ela é missionária na presença do Senhor. Coloca a querida Dani, você vai ver o que Deus fez na vida dela, transformou a vida dela, tirou das drogas, da prostituição, tirou ela dessa vida de miséria. Hoje vive num condomínio abençoado, Deus não deixa faltar nada, tem um marido maravilhoso e faz aí a obra do Senhor, né, levando a palavra. E aí ela conta sobre isso. Ela tinha essa ideia do cristão, sabe? E qual será que tem sido o nosso testemunho, né? O que nós temos levado sobre Deus? Será que nós somos assim religiosos que só sabe apontar o erro do nosso irmão? Será que nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos? Porque o nosso Deus, ele é infinitamente misericordioso. A palavra do Senhor está escrito que ele é tardio em irar-se. Você começa a ler ali o povo de Israel, eu lembro que eu comecei a ler e teve uma hora que eu falei, Deus, às vezes falava, e Deus começou a abençoar aquele povo, mostrar o poder dele, e daqui a pouco aquele povo estava adorando outros deuses, fizeram bezerro de ouro, e sabe, adoravam outros deuses, e esse povo que tinha visto Deus abrir o mar para eles passar, o maná cair do céu, todos aqueles milagres, aqueles prodígios que aconteceu ali com o povo de Israel, né? As 10 pragas, o poder de Deus manifesto de uma forma física, né? Porque nós às vezes conhecemos Deus só de ouvir falar. Deus é grande, Deus é bom. Conhecemos só as histórias, né, que estão aqui na Bíblia, porque somos uns crentes hoje que só a misericórdia do Senhor. Eu estava pensando sobre isso. Se a Bíblia fosse escrita com nós, no nosso povo de hoje, o que será que seria escrito na Bíblia? Eu fiquei pensando. Teria lá falando que a fulana de tal deixou de ir para a igreja, porque nós íamos falar das nossas perseguições, né? Um dia eu estava pensando sobre isso também, quando encontramos com João, e contar para ele falar como que foi lá, vocês ficaram depois que fui embora, imagino como que deve ter sido, né? E lá nós passávamos muitas perseguições também. Nossa, sério? Então imagina como que foi, porque nós passamos cada perseguições, né? Eram decapitados, mortos por causa do Evangelho de Cristo. Então vocês passaram isso também? Imagina a nossa cara falando. Então, assim, teve algumas perseguições, eu não sei nem como te contar. Não era assim, né, que nem como vocês passaram. Assim, às vezes, sabe, a gente ia na igreja, o pastor não dava oportunidade pra gente. E a gente ficava triste, sabe? Às vezes saía até da igreja. Às vezes o irmão não nos cumprimentava, nos desprezava, sabe? Era muita perseguições, assim. Imagina eles contando isso. Vocês já pensaram sobre isso, gente? Olha, eu ia falar alguma coisa, mas Deus está me trazendo isso. É lastimável, sabe? Nós não viveríamos aqueles milagres. Nós, tá? Observa que eu estou dizendo nós. É triste. É a realidade, mas é triste. Por exemplo, imagine só, o que nós contaríamos se falasse assim que, olha, eu servia a Deus, eu orava ao Senhor 3 vezes por dia, e vocês acreditam que me colocaram, sabe onde? Dentro da cova dos leões? E o que aconteceu? Os leões me devorou. Era isso que nós ia contar. O que aconteceu com você, meu irmão, minha irmã? Então, eu, sabe, fui firme, falei que Deus era comigo, tudo, mas vocês acreditam que me jogaram numa fornalha? E o que aconteceu? Fui queimado. Era isso, gente. Seria, assim, lastimável. Por isso que nós podemos dizer que o nosso Deus, ele sabe de tudo. A palavra do Senhor foi escrita com os primeiros povos ali, né? Que conheceram a Deus, que tinham fé, porque nós, só a graça. Nós deixamos de servir a Deus porque Deus não abriu uma porta, nós deixamos de servir a Deus porque Deus não curou, nós deixamos de servir a Deus porque alguém da nossa família que nós amava foi embora, né?
porque sofremos alguma traição, alguma perseguição no sentido de desprezo, alguém não nos deu oportunidade, alguém falou mal de nós, e aí nós ficamos abatidos, nós ficamos até em depressão. Eu não vou mais servir a Deus. Minha vida é muito sofrida. Deus não me vê, Deus não me ouve, Deus não me ama. Nós precisamos rever isso. Por isso que a palavra de hoje foi sobre aprender a adorar a Deus. Nós chegamos na presença do Senhor para se lamentar, para reclamar. E nós não sabemos adorar a Deus. Eu estou procurando aprender, por isso estou dividindo isso com você. Que você comece a rever quem você tem sido na presença de Deus. Não se preocupe com A, com B, com o que está acontecendo no mundo, com a crise do país, com o governo A, com o governo B, se é de direita, se é de esquerda. Isso daí, gente, não vai mudar a nossa vida em nada. O Senhor Jesus está às portas, Ele está voltando e nós corremos risco de ficarmos. Porque não conhecemos a Deus. A palavra é bem clara. Meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu não conheço o Deus que eu sirvo, como que eu vou agradá-lo? Como eu vou saber o que Ele ama, o que Ele odeia? Se eu fico indo só pelo que os outros dizem, pelo que os outros acham, o que as pessoas nos impõem, porque a preocupação é o externo. Porque não pode usar isso, porque não pode usar aquilo, porque Deus vai pesar a mão sobre você, porque você continuar fazendo isso, sabe? Mas não te ensina. Gente, vem aqui, vamos aprender a adorar a Deus. Quando formos nos ajuntarmos aqui, na presença do Pai, que é a igreja, é o lugar que nós nos ajuntamos ali com nossos irmãos, né? Você não vai ser salvo porque você vai na igreja, tá? Você vai ser salvo porque você entregou sua vida nas mãos do Senhor, porque você deixa o Senhor trabalhar na sua vida, porque você o imita. E você não é crente só as 2 horas que você está na igreja, você tem que pensar nas outras 22 horas. Como você é quando você está no mercado, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Como que você tem levado a mensagem de Cristo? Às vezes nem só com palavra, com atitude. Se você é serva do Senhor, está impregnado em você isso. Onde você chegar, as pessoas saberão que você é filha de Deus. Você serve o Deus grandioso. Está em nós. Nós vemos Pedro, até mesmo naquele momento que ele está ali. Nós vemos Pedro, até naquele momento que ele está ali negando a Jesus, quando ele sai querendo esconder do povo, que ele fazia parte, né, daqueles grupos, daqueles discípulos, ele fazia parte do povo de Deus. As pessoas perguntam para ele, não, eu não estava com ele, eu não sou ele. Não, você estava com ele sim, você fala como eles. Observa que o que foi colocado ali, você fala como ele, não é você se veste como ele. A atitude que você tem é de cristão, dá para olhar para você e ver que sim, você faz parte daquele grupo, sim, que está impregnado em nós. Mas nós estamos preocupados com a nossa aparência, mas o que vai mostrar que você serve a Deus é as suas atitudes, entende? É claro que a aparência é um pacote, gente. Isso daí são coisas que a gente nem precisa se preocupar, isso é básico. Se você buscar Deus, ter o Espírito Santo de Deus, pronto. Você não precisa ficar, fulano não pode usar isso, não pode usar aquilo. Quem vai te direcionar é o próprio Espírito Santo. Você vai colocar às vezes uma roupa que ele vai falar, essa roupa não é para você, não ficou bom. Você vai se sentir mal com aquilo, entende? Então isso é besteira. Eu lembro que numa época aí, que a preocupação era essa. Eu lembro que você entrava na igreja, aceitava, você já tinha que ser transformado pelo homem. E essa transformação era física. Você chegava na igreja, eu passei por isso, porque teve um período que eu nasci, né? Meus pais eram cristãos, com 12 anos eu parei, com 18 eu voltei. Então, quando eu voltei ali, já voltei com meus costumes, né? E ali era assim, você chegava e já falava, a partir de hoje, não pode usar isso, não pode usar aquilo, tem que usar dessa forma. Era transformado no cristão que era a aparência. A saia comprida, a blusa comprida, aquela cara de triste, de sofrida, que era a cara do cristão, era o estereótipo que fala. Era a característica do cristão. Quando você olhava, você já sabia. Eu sou dessa época, que você diferenciava o cristão do que serve a Deus e que não serve. Você olhava para as mulheres de coque, de saia comprida, aquela cara batida, triste, nós sabia que era da igreja, né? Então já era diferenciada pela nossa aparência. E aí tinha aquela aparência de crente e o coração perverso. Quantas vezes tinha uma aparência de crente e era uma fofoqueira daquelas, sabe? Era uma situação terrível, graças a Deus que foi mudando. Os homens de Deus foram ler a palavra, foram conhecendo a palavra e foi mudando. Até a igreja, que era rígida, que eu fazia parte, hoje não é mais, né? Hoje elas sabem, as mulheres sabem se vestir bem. As mulheres que você olhava para pensava que ela tinha já 50 anos, aquela mulher tinha 20 anos, 25. Você olhava e pensava que ela tinha 50 anos, 60, sabe?
E elas mesmas, comecei a ver a mudança dentro da igreja, eu já estava dentro da igreja. Começou aquela mudança da hipocrisia que era lá na sede, nas nossas igrejinhas pequenas não podia. Aí você ia na sede, chegava lá, irmã, estava de brinquinho, batonzinho, toda bonita, toda arrumada. As mulheres da sede eram lindas, e as mulheres das periferias, das igrejinhas, só a graça. Gente, sabe? Uma coisa tão boba, onde nós perdemos tempo com coisas que não vai nos edificar e que não vai dizer nada sobre nós. Porque você não será salvo porque você usava saia. Você será salvo porque você foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro, porque você imita Jesus Cristo nas suas atitudes, no que ele fazia, entende? E é claro que a aparência faz parte. É uma coisa, gente, eu não sei se você consegue entender isso. A aparência do cristão, do servo do Senhor, é algo que faz parte do pacote, entende? Se você serve a Deus, busca o Senhor, aprende a adorá-lo, a servir do seu coração, isso tudo vem como algo automático, normal, por causa que você tem o Espírito Santo. Então ele vai estar te guiando. Então hoje o que eu quero deixar, vou finalizar, já está grande aqui, para você ter essa consciência. Vamos abrir nossos olhos, vamos começar a conhecer verdadeiramente o nosso Deus, através da palavra. Tenha o hábito de ler a palavra, de conhecer quem é Cristo. Não seja esse cristão que só vai na igreja no domingo ou 2 vezes na semana e ouve só a palavra que é dita lá. Entende? Você precisa conhecer a Deus. Como que eu vou servir a Deus, agradar alguém que eu não conheço? Por exemplo, eu sou casada, né? Tenho meu esposo, eu já tenho um tempinho com ele, já começo a entender o que ele gosta, o que ele não gosta, o que deixa ele feliz. Então eu vou procurar fazer aquilo que agrada a ele porque eu já conheço ele. Entende? Então é a mesma coisa, é um relacionamento com Deus. E esse relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento de intimidade, de proximidade, sabe? De você poder falar com seu pai com liberdade, de contar para ele o que você está passando, de orar, de chorar, de adorá-lo, de servir de todo o seu coração. Não precisa ter aquela, que nem quando nós chegamos diante de um rei, diante de, sei lá, de um presidente, um juiz, excelência, sabe? Não, é o seu pai. Como você fala com o seu pai e com a sua mãe? Com todo respeito, é óbvio, né? Mas você tem intimidade. Então, quando eu falo com Deus, antes eu falo, como que ora? Eu via na minha época as orações, como que era? Entre mantos e terra, na calada da noite, falavam isso na oração. Eu falava, gente, em umas orações, ó, amado Deus, não sei o que, umas palavras que eu não sabia nem o que era. Eu falei, gente, eu não sei orar, eu pensava. Eu não sei orar. Então eu orava só o Pai Nosso, teve um período, eu não sabia orar. Depois eu entendi que orar é falar com Deus. E eu sei que nós temos o hábito mais de reclamar e pedir, né? Mas nós precisamos mudar a nossa oração. A nossa oração tem que começar adorando a Deus. Falando para Ele quanto que você o ama, como que você se sente, o medo que você tem dele sair de perto de você. O Espírito Santo não me deixa. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que muitas vezes eu erro, mas não me deixa. Sem ti eu não sou ninguém. Sem ti eu não saberia o que fazer. Eu te amo acima de tudo. Tu és o meu Deus a quem eu escolhi para servir. Eu te adoro na beleza da tua santidade, na sua grandeza, Pai. No que tu és, não no que o Senhor faz por mim. O que o Senhor tem feito por mim eu agradeço. Mas se o Senhor fizer, ou se o Senhor não fizer, eu não te deixarei. Porque para mim não existe maior Deus, melhor Deus. Não existe nada melhor do que estar na sua presença, do que sentir a sua presença. Começa a engrandecer, agradar o Senhor. E você vai viver aquela palavra que diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Tá bom? É isso. Medita nessa mensagem. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.